Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula vamos dar continuidade ao estudo de números inteiros e vamos falar especificamente dos subconjuntos de Z. Vamos começar então pelos conjuntos que a gente já conhece. O primeiro conjunto que a gente teve contato é o conjunto simbolizado pela letra N. Esse conjunto ele é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E como vocês já viram no ano passado, estamos revendo esse ano, esse é o conjunto dos números naturais. Bom, o conjunto dos números naturais aqui, ele é formado por duas partes, né? A gente pode dividir em duas partes, o zero e também os números positivos, certo? Zero e os positivos. Bom, agora o outro conjunto que a gente já viu ano passado e vamos rever agora é o N asterisco. O que é o N asterisco? Ele é o 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ou seja, é quase o mesmo conjunto dos números naturais, mas como tem um asterisco, esse asterisco aqui quer dizer que tirou o zero do conjunto, certo? Então esse conjunto ele é conhecido como os números naturais não nulos. Então os números naturais, esse conjunto ele é formado pelo zero e pelos positivos. Quando a gente coloca o asterisco, a gente tira o zero. Então sobram só os números positivos e inteiros, os números positivos naturais. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, a gente diz que esse conjunto N asterisco ele é um subconjunto do N, certo? Por quê? Porque todos os elementos desse N asterisco eles pertencem também ao conjunto N, certo? É como se esse conjunto estivesse dentro desse conjunto, né? Ele está contido nesse conjunto. Todos os elementos também pertencem a esse conjunto. Então, o N asterisco ele é um subconjunto do N. Bom, outro conjunto que a gente conhece é o conjunto Z. O conjunto simbolizado pela letra Z é o conjunto que tem os negativos aqui, começando do lado menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, depois tem o zero e os positivos, né? Como a gente já viu nessas últimas aulas, esse aqui é o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, ele é formado, além do zero e dos positivos, ele sofreu essa ampliação aqui, né? Então, ele ganha também os números negativos. Ele tem todos os naturais e aí acrescenta os negativos. Bom, o primeiro subconjunto de Z é o Z asterisco. Seguindo a mesma lógica aqui, o asterisco, o que ele faz? Ele só elimina o zero. Então, o Z tinha essas três partes aqui, os negativos, o zero e os positivos. Então, o asterisco elimina o zero. Então, sobram os negativos e sobram os positivos. Então, o Z asterisco vai ficar todos os negativos, menos 3, menos 2, menos 1, e aí pula o zero. Vai para o 1, 2, 3 e assim por diante, infinitamente para cá. Tá? Então, esses são os números que a gente conhece como os números inteiros não nulos. Beleza? Bom, agora a gente tem mais 4 subconjuntos. O próximo subconjunto é o Z+. O que significa esse Z+? Então, de novo, os números inteiros são formados, a gente pode dividir em três partes aqui, os negativos, o zero e os positivos. Quando a gente coloca esse símbolozinho de mais aqui do lado, embaixo, significa que eu vou tirar os números negativos. Quando eu coloco mais, eu elimino os negativos. Se eu elimino os negativos, sobra só o zero e os positivos, certo? Então, vai sobrar aqui 0, 1, 2, 3 e assim por diante, certo? Agora, qual que é o nome desse conjunto aqui? O conjunto formado pelo 0, 1, 2, 3. Então, ele é formado pelos números inteiros, positivos e o zero, né? Os nulos e positivos. Ou um jeito mais fácil, já que a gente eliminou só os negativos, a gente pode chamar de números inteiros não negativos. A gente eliminou os negativos, então são todos os inteiros sem os negativos, certo? Bom, muitos devem ter percebido que os números inteiros não negativos eles são idênticos aos naturais, né? Então, apesar da construção ter sido diferente, os elementos são os mesmos. E é verdade, o conjunto Z+, ele é igual ao conjunto N dos números naturais. Perceba que esse Z+, ele é um subconjunto de Z, né? Todos os elementos que estão aqui também pertencem ao Z. E o N também é um subconjunto. Bom, o próximo conjunto é o Z mais asterisco. Então, de novo, o Z é formado por essas três partes. Quando eu coloco o mais, eu elimino o negativo. Quando eu coloco o asterisco, eu elimino o zero, certo? Então, eu eliminei os negativos, eliminei o zero. Vai sobrar só o 1, 2, 3, 4, assim por diante. Ou seja, só sobram os positivos. Então, eu eliminei o negativo, eliminei o zero. Então, eu poderia chamar esse conjunto de conjunto não nulo e não negativo. Mas aí tem um jeito mais fácil, né? Já que eu eliminei o zero, eliminei os negativos, mais fácil chamar só de positivos. Então, são os números inteiros positivos, que foi o que sobrou. E se você perceber bem, também esse
conjunto, ele é idêntico a esse conjunto, tem os mesmos elementos, certo? E é verdade, esses dois conjuntos são iguais. Ó, o z asterisco mais, ele é igual ao n asterisco, certo? Ou seja, os números inteiros positivos é a mesma coisa que os números naturais não nulos, tá? Por construção, eles são diferentes, né? Mas os elementos são os mesmos aqui, tá? Bom, o importante é que eles tenham os mesmos elementos. Agora, o próximo conjunto é o z-. Então, seguindo a lógica, o que seria o z-? O z- elimina os positivos. Então, o z é formado por 3 partes, o z- só elimina os positivos. Se elimina os positivos, sobra o quê? Os negativos e o zero. Então, vai sobrar todos os negativos, menos 3, menos 2, menos 1, para no zero, cortou os positivos. Bom, como a gente cortou os positivos, como que a gente vai chamar esse conjunto? Vai chamar o conjunto de números inteiros não positivos. São todos os inteiros tirando os positivos, os não positivos. E aí sobra os zeros e os negativos. Perceba que esse conjunto, todos os elementos desse conjunto estão dentro desse, pertencem a esse conjunto, certo? Então, por isso que a gente fala que esse conjunto é um subconjunto de Z, certo? Porque todos os elementos estão aqui dentro também. Bom, e por último, o último conjunto é o Z asterisco menos. O que é o z asterisco menos? Ó, o z é formado pelas 3 partes, aqui negativo, zero e positivo. O menos tira os positivos. O asterisco tira o zero. Então, sobra o quê? Sobram só os negativos aqui, né? Então, o conjunto vai ser formado por todos os negativos inteiros. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e para aqui. Não tem mais nenhum maior do que o menos 1, certo? Então, como só tem os negativos, esse é o conjunto formado pelos números inteiros negativos, certo? Então, o n asterisco é um subconjunto do n, e todos esses conjuntos aqui são subconjuntos do z. Todos eles têm elementos todos pertencentes ao z, então são todos subconjuntos, por isso é o título da nossa aula de hoje, subconjuntos de z. Vamos fazer um exercício então para treinar, ó, sabendo que esse e significa pertence e esse e cortadinho significa não pertence, classificar em verdadeiro ou falso as seguintes sentenças. Bom, então a gente tem que ver aqui se as sentenças são verdadeiras. Então é o seguinte, eu copiei a tabela aqui, ó, que basta entender a lógica dos sinaizinhos que a gente consegue resolver o exercício. Não precisa ficar decorando os nomes dos conjuntos, se é não negativo, não positivo, se é positivo, não nulo. Esses nomes aí não precisa decorar, você tem que entender a lógica. A lógica é a seguinte, ó, o n é formado pelo zero e os positivos, o z é formado pelos 3, negativo, zero e positivo. Quando tem o sinalzinho de mais, elimina os negativos. Quando tem o sinalzinho de menos, elimina os positivos. E quando tem um asterisco, elimina o zero, certo? Então, basta lembrar disso e não precisa lembrar os nomes. A gente consegue ver se as sentenças aqui são verdadeiras. Por exemplo, a primeira sentença está escrito que o 2 pertence aos naturais. Então, o 2 é um número natural? Pertence aos números naturais? Sim, é uma sentença verdadeira. O 2 é um número natural, o 2 é um número positivo, está aqui dentro, beleza. Então, sentença verdadeira. Agora, a próxima frase aqui, a próxima sentença, o 2 é um número inteiro? Ó, o inteiro tem o quê? Os negativos, o zero e os positivos. O 2 é um número positivo inteiro, então beleza, ele pertence ao z. Até porque todo número que é natural, ele com certeza vai ser inteiro, certo? Todo número natural também é inteiro. Agora o próximo é o menos 2 é um número natural, e aqui a gente consegue ver, ó, os naturais não têm os negativos, só tem os zeros e os positivos. Então essa sentença é falsa, o menos 2 não pertence aos naturais. Agora a quarta sentença é o menos 2 pertence aos inteiros. Sim, aos inteiros tem os negativos, os positivos e os zeros, né? Todos os números inteiros. Então beleza, o menos 2 pertence aos inteiros verdadeiro. Agora a letra B, 0 pertence ao z+. Então vamos lembrar, o z+, o que significa esse mais? O mais elimina os negativos. Então, como ele elimina os negativos, ele não elimina o zero. O zero pertence, então beleza, está certinho. O zero não foi eliminado, só elimina os negativos. Agora o próximo aqui, ó. O zero não pertence ao z-. Então vamos lembrar, o que é z-? Esse menos elimina os positivos. Então, se a gente eliminar os positivos, sobram esses dois aqui, sobram os negativos e o zero. Então, o zero pertence a esse conjunto. Aqui está falando que ele não pertence. Então, essa é uma sentença falsa. Próxima sentença, o zero pertence ao n asterisco? Bom, aqui nem precisa pensar muito no conjunto. Como tem esse asterisco elimina justamente o zero. Então, o zero não pertence, então essa é uma sentença falsa. Agora, a próxima sentença, o menos 7 pertence ao z-. Então, z- tem todos os inteiros, tem os 3
as três partezinhas, só que como tem o menos, elimina os positivos. Então, não pode ser positivo. Só que esse número aqui é negativo, então não tem problema. Então, ele pertence a esse conjunto. Então, essa é uma sentença verdadeira. Letra C. O menos 7 pertence ao z asterisco menos. Então, o que é o z asterisco menos? O asterisco elimina o zero e o menos elimina os positivos. Então, elimina os dois aqui, né? Então, sobram só os negativos. Bom, só que o menos 7 é negativo. Então, beleza, o menos 7 pertence a esse conjunto. Essa é uma sentença verdadeira. Agora, o menos 8 pertence ao z+. O z+ elimina os negativos. Ó, o maisinho elimina os negativos. Então, esse menos 8 não pertence. Se elimina os negativos, não pertence. Então, essa aqui é uma sentença falsa. O próximo, o menos 9 não pertence ao z-. Z- elimina os positivos. Bom, não tem problema. O menos 9, então, pertence a esse conjunto, certo? Só que aqui está falando que não pertence. Então, essa é uma sentença falsa. Ó. Aqui, nesse conjunto, tem os negativos e o zero. Então, tem esse elemento. Só que aqui está falando que não pertence. Então, essa é uma sentença falsa. E a última sentença, o 8 pertence ao z-. Então, o que é z-? Z- elimina os positivos. Como o 8 é um positivo, então ele não pertence a esse conjunto. Essa é uma sentença falsa. Beleza, pessoal?